Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E no lado B de hoje, estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio. A série leva este nome porque tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes, o autor ou os autores frequentemente utilizam uma expressão de comparação, dizendo melhor é alguma coisa do que outra coisa. É como se ele colocasse na balança duas atitudes ou duas situações e dissesse qual pesa mais, qual tem mais valor ou qual é a correta. Este será o último tema da série A Balança do Sábio, e não poderia se encerrar com um tema melhor: sabedoria. De acordo com os versos de comparação contidos em Provérbios e Eclesiastes, o autor ou os autores fazem três comparações sobre a sabedoria. A sabedoria é melhor do que a insensatez, é melhor do que as armas e é melhor do que as riquezas. Porém, antes de falar sobre estas três comparações, tentarei elucidar o que é sabedoria. Conceito. Geralmente compreendemos conceitos de forma errada ou limitada porque um conceito nem sempre é tão simples de ser compreendido. Um conceito envolve vários elementos e, com frequência, cometemos o erro de nos apegarmos a apenas um ponto de tal conceito, fazendo assim um reducionismo. Por exemplo, a fé. Muitos diriam que ter fé em Deus especificamente é acreditar em Deus. Sim, mas é apenas um elemento da fé. A fé envolve muitas outras coisas além disso. Mas agora estarei refletindo sobre o conceito de sabedoria. Contudo, não se esqueça da regra básica deste canal. Tudo o que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. Talvez o principal verso de todo o livro de Provérbios seja Provérbios 1, verso 7, parte A, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Certo, aqui temos um ponto importantíssimo, crucial. O princípio, ou seja, a chave, o primeiro passo, o básico, o ponto fundamental para alguém ser sábio é o temor a Deus. Não há como alguém ter sabedoria senão temer a Deus. O temor a Deus é o fator sine qua non para se alcançar a sabedoria. Segundo o que o texto aponta, então, o ateu, a pessoa que não crê em Deus, ou mesmo o agnóstico, que entende que o ser humano é incapaz de ter certeza quanto a isso, abraçando assim uma dúvida eterna, não pode, em hipótese alguma, ser considerado alguém sábio. Ponto. Você pode pensar, mas existem muitos ateus e agnósticos inteligentíssimos. Sim, é verdade. Então, isso nos leva a concluir que ser sábio é diferente de ser inteligente, muito estudado, erudito e saber de muitas coisas. Sabedoria, apesar de envolver isso, não se limita a isso. Pois bem, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é imperioso sabermos o que é temer a Deus. E o mesmo livro de Provérbios nos responde isso. Em Provérbios 8, temos a própria sabedoria falando sobre si. Temos aqui a personificação da sabedoria. Ela está a falar na primeira pessoa. E no verso 13 ela diz: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio, eu, a sabedoria, odeio
o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A própria sabedoria diz que ela odeia o mal, orgulho, perversidade, etc. Essa pequena lista de coisas que ela diz odiar não é exaustiva, mas podemos reparar que fala de orgulho e arrogância, que são, na maior parte, sentimentos, atitudes ou uma postura, que é algo mais interno. E fala de mau comportamento e falar perverso, que são atos, algo externo. Resumindo, ela odeia tudo o que é mal, seja praticado ou somente sentido, intencionado ou internalizado. Temer ao Senhor é rejeitar o mal e, por lógica, amar o bem. Com isso, devemos nos perguntar: o que é bom e o que é mal? O que é fazer o bem e o que é fazer o mal? De onde vem a ideia de bem e mal? Quem pode definir isso? Se perguntarmos aos homens, cada um poderá dizer algo diferente. Cada um poderá fazer um julgamento diferente sobre uma mesma ação quanto a ser bom ou mal, até mesmo de acordo com o interesse próprio, o que tornará a moral relativa. Desta forma, todos seriam sábios, pois cada um seria sábio aos seus próprios olhos. Cada um julgaria e agiria conforme acha que é bom, ou seja, uma sabedoria segundo o mundo, uma falsa sabedoria. Mas, pelas Escrituras, sabemos que Deus é quem define o que é bom e o que é mal. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele define. Por aí, já se tem uma segunda confirmação do porquê o descrente não pode ter uma sabedoria verdadeira. A primeira, como disse, é porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se alguém não teme a Deus, ou ao menos crê em Deus, não se pode ser sábio. A segunda é que, se temer a Deus é odiar o mal, e é Deus quem define o que é mal, quem não crê em Deus não pode de forma consciente odiar o que é verdadeiramente mal, pois sua moral não tem um ponto absoluto de referência. Prosseguindo ainda mais, sabemos que o que o homem faz de mal, a Bíblia chama de pecado. Tudo que o homem faz de mal é pecado. O que seria pecado, então? Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, está escrito: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei de Deus, ou a lei do Espírito, como queira, é ir contra Deus, é uma desobediência. É fazer algo que contraria o que Deus estabeleceu como bom. Desacatar ou rejeitar uma lei é rejeitar a própria autoridade, o próprio legislador. Em suma, transgredir a lei de Deus é desobedecer a Deus e, portanto, desagradar a Deus. Continuando o raciocínio, se temer a Deus é odiar o mal, então, se alguém odeia o mal, ele não fará o mal. E se ele ama o bem, ele fará o bem, certo? Não, lê do engano. Eu posso amar o bem e mesmo assim não fazê-lo. Eu posso odiar o mal e mesmo assim fazê-lo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 a 20, Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz que a pessoa da qual ele está a falar deseja fazer o bem, mas não consegue. Quem é dominado pela carne e toma ciência da lei que é espiritual, além de santa, boa e perfeita, como diz no mesmo capítulo, por mais que deseje fazer o bem que a lei aponta, não consegue. E por mais que deseje não fazer o mal que a lei condena, também não consegue. Pois o pecado está no controle. A carne é que está dominando. O texto também mostra que é a lei que nos revela o pecado. Assim, reforço aqui mais uma vez que o ateu, o agnóstico, o descrente não pode ser verdadeiramente sábio, porque não pode deixar de fazer o mal ou não pode fazer o bem de forma perfeita, porque ele vive sob a tutela da carne. Vou mais além. Podemos questionar, mas o crente não peca também? Sim, o crente também peca, mas a situação é a seguinte: o crente tem condições de pecar, ou seja, fazer o mal? Sim, e o descrente? Também. Agora, o crente pode fazer o bem? Sim, e o descrente? Não. O crente tem a capacidade de fazer o mal e o bem somente pelo poder, pelo agir do Espírito Santo na vida dele. Porém, o descrente apenas o mal. Vou dar uma ilustração. Carlos é crente e Renato descrente. Carlos, certa vez, deu uma esmola de R$ 10 para um mendigo. Renato também deu uma esmola para o mendigo, no entanto, no valor de R$ 50. Conclusão: Carlos fez o bem, mas Renato não. Confuso? Tentarei explicar. A ação de dar a esmola é uma ação específica, que é especificamente boa em si mesma. Ambos a fizeram, mas apenas Carlos fez o bem em sua completude, pois somente Carlos agradou a Deus. Por quê? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O descrente, mesmo quando consegue fazer algo bom, não agrada a Deus. Fazer algo bom não necessariamente é agradar a Deus. Quem faz coisas boas estará agradando pessoas somente, mas não a Deus, pois não tem fé, e sem fé não se agrada a Deus, e não agradar a Deus é não temê-lo, e não temê-lo é não ter sabedoria. Mais uma pergunta importante: por que não se agrada a Deus sem fé, mesmo quando se faz coisas boas? Se ele faz coisas que beneficiam o próximo, por que isso não agradaria a Deus? Porque o descrente que faz coisas boas o faz por qualquer outro motivo, menos para a glória de Deus. E não fazer as coisas boas para a glória de Deus é fazê-las para a glória própria, isto é, por orgulho. E o que diz o texto de Provérbios 8 que lemos lá atrás? Que a sabedoria odeia o orgulho. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema sabedoria, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo
Lado B.